Quando acabei no hospital depois de um acidente, meus pais apareceram apenas para perguntar se eu poderia coassinar um empréstimo para o meu irmão. Em nenhum momento perguntaram se eu estava bem. Foi naquele dia que percebi que estava me criando sozinho o tempo todo. Oi, Reddit, apertem os cintos porque estou prestes a contar uma história que vai fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre lealdade familiar. Esta é a história de como uma experiência quase mortal finalmente me fez enxergar meus pais como eles realmente são e, honestamente, eu já deveria ter percebido isso anos atrás. Então, eu, 26 anos, homem, cresci como a criança invisível da minha família. Você conhece o tipo, aquela cujo nome os pais às vezes esquecem ao apresentar os filhos a estranhos, o personagem de fundo no momento de protagonista de todo mundo. Esse era eu, e de certa forma ainda sou, exceto que agora parei completamente de me importar com o roteiro. Meu irmão mais novo, Derek, 23 anos, homem, tem sido filho dourado desde o dia em que nasceu. Não estou exagerando aqui, eu tenho provas fotográficas literais. Os álbuns de fotos da nossa família são basicamente livros de adoração dedicados à existência de Derek. O primeiro sorriso do bebê Derek, os primeiros passos do bebê Derek, o bebê Derek comendo purê de ervilhas. Existem talvez 6 fotos minhas no total, e 2 delas são fotos em grupo nas quais mal dá para ver meu rosto atrás do cotovelo de alguém. Crescendo, o favoritismo era tão óbvio que faria o olho de um assistente social tremer. Tudo que Derek fazia era celebrado como se ele tivesse curado o câncer. Ganhou um troféu de participação na liga infantil, jantar no restaurante favorito dele. Passou no teste de direção na 3ª tentativa, carro novinho. Desenhou um boneco palito na aula de artes. Minha mãe emoldurou e pendurou na sala de estar como se fosse uma obra-prima digna do Louvre. Enquanto isso, eu me formei como orador da turma no ensino médio e minha mãe disse que legal, querido, sem levantar os olhos do que quer que estivesse cozinhando para o lanche pós-treino de Derek. Consegui uma bolsa integral para a faculdade e a resposta do meu pai foi bom, isso economiza um pouco de dinheiro para nós. Ganhei uma competição regional de engenharia e ninguém sequer lembrou de perguntar como tinha sido. Deixe-me pintar um quadro mais claro de como foi minha infância. Quando eu tinha 14 anos, trabalhei o verão inteiro cortando grama e fazendo biscates pelo bairro. Estamos falando de 40 jardins por semana sob um calor escaldante, aparando cercas até meus braços parecerem que iam cair, espalhando cobertura de jardim até eu cheirar como uma loja de plantas mesmo depois de 3 banhos. Juntei $400 para comprar uma bicicleta decente para mim, porque eu sabia que pedir aos meus pais seria inútil. 2 semanas depois de comprá-la, Derek decidiu que a queria. Simplesmente entrou na garagem, pegou minha bicicleta e, quando reclamei com meus pais, eles me disseram para parar de ser egoísta e compartilhar com meu irmão. Quando apontei que eu tinha pago por ela com meu próprio dinheiro, dinheiro que eu tinha ganhado com trabalho de verdade, meu pai realmente disse bem, tudo sob este teto pertence à família. A bicicleta misteriosamente desapareceu um mês depois. Derek disse que alguém a roubou no parque. Meus pais compraram uma nova para ele na semana seguinte, melhor do que a que eu tinha. Nunca fui reembolsado. Quando mencionei isso no jantar, minha mãe disse que eu estava sendo materialista e que deveria me concentrar em coisas que importam mais do que posses. Ela disse isso enquanto Derek exibia sua bicicleta nova pela janela da sala de jantar. A escola era a mesma história. Derek era um aluno mediano de notas C que de alguma forma convencia todo mundo de que estava lutando contra probabilidades impossíveis. Os professores gostavam dele porque ele tinha esse charme, essa habilidade de fazer os adultos pensarem que ele estava se esforçando ao máximo, mesmo quando mal se esforçava. Ele dava aquele sorriso, fazia uma piada autodepreciativa e, de repente, um D virava mostrando melhor a real, digno de oportunidades de crédito extra. Eu, por outro lado, tinha que conquistar cada nota, cada reconhecimento, e mesmo assim nunca era suficiente. Lembro de ficar acordado até 2 da manhã trabalhando em projetos, estudando para provas, garantindo que cada tarefa fosse perfeita. Meus boletins eram um desfile de notas aí a mais. Meus pais davam uma olhada rápida, assentiam com a cabeça e depois passavam 20 minutos analisando o C- de Derek em história para descobrir como poderiam apoiá-lo melhor. Lembro de uma vez, no 10º ano, quando ganhei uma competição estadual de redação. O prêmio era uma bolsa de $500 e reconhecimento em uma cerimônia no centro da cidade. Trabalhei naquela redação por semanas, revisei dezenas de vezes, coloquei meu coração ao escrever sobre serviço comunitário e fazer a diferença. Quando contei aos meus pais no jantar, genuinamente animado pela primeira vez, sabe o que minha mãe disse? É o mesmo fim de semana do concerto da banda do Derek, não podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eles foram ao concerto do Derek. Ele tocava o triângulo, o triângulo. Não estou inventando. Ele sentou no fundo da orquestra e bateu uma haste de metal em outra haste de metal exatamente 4 vezes durante toda a apresentação, e meus pais agiram como se ele tivesse feito um solo no Carnegie Hall. Fui à minha cerimônia sozinho e disse aos organizadores que meus pais estavam viajando a trabalho. A coordenadora me deu um olhar de pena que eu lembro até hoje.
Os dois pesos e duas medidas se estendiam a tudo: tarefas domésticas, horários, expectativas, consequências. Derek podia deixar o quarto dele parecendo que um tornado tinha passado, com caixas de pizza empilhadas na escrivaninha e roupas cobrindo cada centímetro do chão. Se eu deixasse uma meia fora do lugar, ouviria sobre isso por uma semana. Limpeza reflete caráter, minha mãe dizia, convenientemente apenas quando se dirigia a mim. Derek podia ficar fora até meia-noite em noites de aula e chegar em casa quando quisesse nos fins de semana. E os amigos dele eram sempre bem-vindos. Se eu não estivesse em casa até as 9 da noite, meu telefone explodia com mensagens cada vez mais agressivas da minha mãe perguntando se eu estava tentando preocupá-la até a morte. Quando eu apontava que o Derek tinha ficado fora até 1 da manhã na noite anterior, ela dizia que isso era diferente, porque o Derek era mais sociável. Mais sociável. Essa era a explicação deles para literalmente tudo. Derek não fazia tarefas domésticas porque era mais sociável e precisava de tempo com os amigos. Derek não tinha emprego porque era mais sociável e não deveria perder a juventude. Derek ganhava um carro e eu ganhava dinheiro para o ônibus porque ele tinha mais compromissos sociais. Era o bordão do filho dourado. Quando eu tinha 17 anos, eu basicamente me tornei autossuficiente por necessidade. Eu cozinhava minhas próprias refeições porque minha mãe convenientemente esquecia de fazer comida suficiente para mim quando preparava os pratos favoritos do Derek. Eu descia para o jantar e encontrava 4 costeletas de porco na mesa, uma para a mãe, uma para o pai, 2 para o Derek porque ele é um garoto em crescimento, e nenhuma para mim. Ah, pensei que você fosse comer na casa de um amigo, ela dizia, mesmo eu tendo ficado no meu quarto o tempo todo. Eu lavava minhas próprias roupas porque as minhas ficavam no cesto por semanas, enquanto as roupas do Derek eram lavadas, dobradas e colocadas no quarto dele como se ele estivesse hospedado em um hotel 5 estrelas. Eu resolvi sozinho as inscrições para a faculdade, a ajuda financeira e as oportunidades de bolsa de estudos, porque meus pais estavam ocupados demais ajudando o Derek com a papelada de matrícula no Community College. Eles contrataram um tutor para as provas de nivelamento dele, levarão-no para visitas ao campus. Eu recebi boa sorte e a sugestão de me virar. A questão de ser o filho esquecido é que você ou deixa isso te destruir ou deixa isso te fortalecer. Eu escolhi a opção 2. Enquanto o Derek era celebrado por simplesmente respirar, eu trabalhava em empregos de meio período depois da escola, economizando cada centavo e planejando minha fuga. Eu sabia que no dia em que completasse 18 anos, precisaria ter um plano que não dependesse de ninguém naquela casa. Eu trabalhava em uma loja de materiais de construção depois da escola e, nos fins de semana, os caras mais velhos de lá me ensinaram mais habilidades práticas do que meu pai jamais ensinou: encanamento, elétrica, carpintaria básica. Eles perceberam minha ética de trabalho e começaram a me recomendar para trabalhos extras com seus amigos. No último ano do ensino médio, eu já ganhava um dinheiro razoável fazendo reparos em casas, tudo isso enquanto mantinha meu desempenho acadêmico e liderava 2 clubes extracurriculares. Consegui uma bolsa integral para uma universidade estadual a cerca de 4 horas de casa, no curso de engenharia. Meus pais mal reconheceram isso. Quando contei a notícia, meu pai apenas assentiu e disse: bom, isso vai nos economizar algum dinheiro. Economizar o dinheiro deles, que eles não planejavam contribuir de qualquer forma. Meu fundo para a faculdade, que mais tarde descobri que existia, havia sido realocado para cobrir os pagamentos do carro do Derek depois que ele foi demitido do 3º emprego consecutivo. Descobri isso por acaso quando estava procurando meu cartão do Seguro Social e encontrei extratos bancários mostrando transferências de uma conta com meu nome. Quando confrontei meus pais, eles disseram que o dinheiro pertencia à família e que o Derek precisava mais. O padrão nunca mudou. Foi na faculdade que finalmente comecei a respirar pela primeira vez na minha vida. Eu não era comparado ao Derek a cada 5 segundos. Eu não era invisível. Os professores realmente notavam meu trabalho e me incentivavam a buscar oportunidades avançadas. Os colegas queriam estudar comigo, sair comigo, me incluir em seus planos. Fiz amigos que me valorizavam por quem eu era, não apesar de quem eu não era. Eu prosperei. Lista do reitor em todos os semestres, estágios em empresas de verdade, projetos de pesquisa com professores que realmente se importavam com o meu desenvolvimento. Cada conquista parecia uma prova de que não havia nada de errado comigo, o problema sempre tinha sido eles. Me formei com honras, consegui um bom emprego em uma empresa de engenharia no meio oeste e comecei a construir uma vida que era inteiramente minha. Comprei uma casa modesta aos 24 anos usando as economias que acumulei ao longo de anos de planejamento cuidadoso, iniciei um fundo de aposentadoria e até adotei um cachorro chamado Biscuit, que me recebe como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo todos os dias, porque para ele eu sou. É assim que o amor incondicional se parece. Enquanto isso, de volta para casa, o show do Derek continuava com sua programação normal. Ele pulava de emprego em emprego, nenhum durando mais de 6 meses, varejo, alimentação, trabalho em armazém, sempre culpa de outra pessoa quando as coisas não davam certo. O gerente era injusto, os colegas tinham inveja, o trabalho estava abaixo dele.
Meus pais assentiam com simpatia a cada desculpa. Ele voltou a morar com eles aos 21 anos depois que os colegas de quarto o expulsaram por não pagar o aluguel. Aparentemente, usar o dinheiro do aluguel para videogames e comida por aplicativo não agrada pessoas que realmente esperam que você cumpra compromissos financeiros, quem diria? Meus pais o receberam de braços abertos e com a geladeira totalmente abastecida. Quando perguntei à minha mãe sobre isso durante uma de nossas raras ligações telefônicas, ela disse que o Derek estava passando por um período de transição e precisava de apoio familiar, o mesmo apoio familiar que eu nunca tive, o mesmo teto sobre a cabeça que eu tive que pagar com tarefas e críticas constantes. Mas claro, o Derek ganha o pacote de luxo de graça. Legal, legal, legal. O mais recente empreendimento do Derek era algum tipo de oportunidade de negócio que eu soube imediatamente que ou era um golpe ou fracassaria de forma espetacular. Ele queria abrir uma oficina de detalhamento automotivo personalizado, apesar de não ter nenhuma experiência em negócios, carros ou responsabilidade básica. Mas meus pais estavam convencidos de que isso o tornaria rico. Eles já tinham investido suas economias de aposentadoria para ajudá-lo a garantir um local. Fiquei sabendo disso por meio da minha tia, que me ligou um dia soando genuinamente preocupada. Ela sempre foi o único membro da família que enxergava o favoritismo. Quando eu crescia, ela me dava cartões de aniversário com dinheiro quando meus pais esqueciam, ela ia aos meus eventos escolares quando podia. Ela foi a única adulta na minha vida que me fez sentir visto. Seus pais perderam a cabeça, ela me disse naquela ligação, eles esvaziaram o plano de aposentadoria para a fantasia de lavagem de carros do Derek. Eu tentei fazê-los enxergar a razão, mas eles não ouviram. Sua mãe chegou a dizer que o Derek é destinado à grandeza e que este é o momento dele. Não fiquei surpreso. Decepcionado, sim, mas surpreso, nem um pouco. Isso era apenas o capítulo mais recente da saga de que o Derek nunca erra. Meus pais prefeririam se arruinar financeiramente a admitir que o filho dourado talvez não fosse o gênio que eles se convenceram de que ele era. Eu fiquei fora disso, o dinheiro deles, a escolha deles, o arrependimento inevitável deles. Eu tinha minha própria vida com que me preocupar. Então veio o acidente. Era uma noite de terça-feira em março. Eu estava dirigindo para casa depois do trabalho, pelo mesmo caminho que sempre fazia, ouvindo um podcast sobre inovações em engenharia. O tempo estava limpo, o trânsito estava normal, não havia nada de incomum naquele dia. Eu estava pensando no que fazer para o jantar, se deveria ir à academia naquela noite, aqueles pensamentos comuns e banais que passam pela sua cabeça quando você não sabe que sua vida está prestes a mudar. Então algum idiota em uma caminhonete avançou o sinal vermelho e bateu em cheio no lado do meu carro a cerca de 45 milhas por hora. Não me lembro de muita coisa do impacto em si. Em um segundo eu estava pensando em frango salteado, no segundo seguinte eu estava acordando em uma ambulância, com estranhos inclinados sobre mim, perguntando se eu sabia meu nome, que dia era, quem era o presidente. Os danos foram extensos, 3 costelas quebradas, um pulmão perfurado, a clavícula fraturada e uma concussão que fazia as luzes do hospital parecerem como se alguém estivesse enfiando pequenas facas no meu cérebro. Fiquei 6 horas em cirurgia para reparar um sangramento interno. Os médicos depois me disseram que eu tinha sorte de estar vivo. A palavra sorte soou irônica, considerando que eu não conseguia respirar sem sentir como se meu peito estivesse sendo esmagado por um bloco de concreto. Passei os 2 primeiros dias na UTI, entrando e saindo da consciência. As máquinas apitavam constantemente, as enfermeiras me examinavam a cada hora. A dor era inacreditável, mesmo com a medicação. Cada respiração parecia uma pequena vitória e uma derrota enorme ao mesmo tempo. Meu amigo do trabalho, Nathan, foi quem descobriu o que tinha acontecido depois que eu não apareci para uma reunião. Ele ligou repetidamente para o meu telefone, depois ligou para o escritório e então começou a ligar para hospitais. Quando me encontrou, basicamente se tornou meu contato de emergência, já que eu não tinha ninguém mais listado localmente. Ele apareceu no hospital parecendo aterrorizado e aliviado ao mesmo tempo. Nathan ligou para meus pais para avisar que o filho deles estava em estado crítico. Quer saber quanto tempo levou para eles aparecerem? 4 dias. 4 dias. Eu estava literalmente lutando pela minha vida, ligado a máquinas, incapaz de respirar sozinho nas primeiras 48 horas, e levou 4 dias para meus pais dirigirem o que normalmente seria uma viagem de 6 horas. Nathan me contou depois que, quando ligou para eles, a primeira resposta da minha mãe foi: bom, é grave? Temos muita coisa acontecendo esta semana. Muita coisa acontecendo. O filho dela estava na UTI e ela tinha muita coisa acontecendo. Nathan, abençoado seja, aparentemente perdeu a paciência com ela, disse que eu quase tinha morrido na mesa de cirurgia e que talvez, só talvez, isso devesse ter prioridade sobre o que quer que estivesse acontecendo na vida deles. Ela disse que veria o que poderiam fazer e desligou. Nathan disse que teve que se conter fisicamente para não ligar de volta e dizer ainda mais. Quando finalmente apareceram no 4º dia, eu já tinha saído da UTI, mas ainda estava em péssimo estado.
Não conseguia me sentar sem ajuda, não conseguia respirar fundo sem querer gritar, e minha cabeça latejava tanto que eu mal conseguia manter os olhos abertos. Eu também estava sob uma quantidade pesada de analgésicos, o que provavelmente explica por que não mandei eles irem embora imediatamente. Minha mãe entrou primeiro, olhando ao redor do quarto do hospital como se estivesse inspecionando um hotel para o qual poderia deixar uma avaliação negativa. Ela lançou um olhar para as máquinas, para o soro no meu braço, para meu corpo machucado e enfaixado, com a mesma expressão que usava ao examinar uma mancha no carpete. Meu pai veio em seguida, olhando para o celular. Ele nem sequer olhou para mim de imediato, apenas entrou, sentou-se na cadeira perto da janela e começou a rolar alguma coisa na tela. Derek não estava com eles, o que, sinceramente, foi um alívio. Você está com uma aparência péssima, disse minha mãe. Não perguntou como eu estava me sentindo, nem disse que estavam muito preocupados ou graças a Deus você está vivo, apenas você está com uma aparência péssima. Obrigado, mãe, muito reconfortante. Sua sensibilidade é realmente incomparável. Meu pai finalmente levantou os olhos do telefone. O médico disse que você vai se recuperar totalmente, ele perguntou como se estivesse lendo um boletim meteorológico. Isso é uma boa notícia. Eu esperei por algo mais, um abraço, uma lágrima, algum sinal de que eles tinham se preocupado com o filho que quase morreu, algum reconhecimento de que aquilo foi assustador, de que eles tinham corrido para lá o mais rápido possível, de que me amavam. Em vez disso, houve um silêncio constrangedor, em que ambos olhavam para qualquer lugar menos para mim. Então minha mãe se sentou do outro lado da cama e disse as palavras que mudariam tudo. Então, precisamos falar com você sobre algo importante. Eu deveria ter sabido, eu deveria ter sabido. Em toda a minha vida, meus pais nunca quiseram falar sobre algo importante a menos que envolvesse eu sacrificar alguma coisa para o benefício do Derek. Mas eu estava dopado, com dor e estupidamente, pateticamente esperançoso de que talvez, só talvez, essa experiência de quase morte finalmente tivesse feito eles me enxergarem. O negócio do Derek está pronto para abrir, minha mãe continuou, a voz assumindo aquele tom animado que ela só usava quando falava do seu precioso filho mais novo. O local é perfeito, os equipamentos já foram encomendados, tudo está se encaixando. Eu encarei minha mãe tentando processar o que ela estava dizendo. Eu estava deitado em uma cama de hospital com ossos quebrados e um pulmão perfurado, e ela estava falando sobre o lava-jato do Derek. Isso é ótimo, consegui dizer, com a voz rouca por causa do tubo de respiração que tinham enfiado na minha garganta. Só tem um pequeno problema, meu pai disse finalmente, largando o telefone e olhando para mim como se eu fosse um sócio de negócios em vez de seu filho ferido. O banco não vai aprovar o empréstimo para o estoque inicial e os custos operacionais sem um coassinante. Senti meu estômago despencar, e não tinha nada a ver com meus ferimentos. O crédito do Derek ainda não é forte o suficiente, minha mãe explicou, como se estivesse apresentando um pedido perfeitamente razoável, e seu pai e eu já usamos a casa como garantia para o contrato de aluguel do prédio. Não podemos assumir mais riscos nós mesmos. O que isso tem a ver comigo? Eu perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Eu soube no momento em que ela disse que precisavam falar sobre algo importante. Meu pai se inclinou para frente, juntando as mãos daquele jeito que ele faz quando acha que está prestes a apresentar um argumento convincente. Precisamos que você coassine o empréstimo. São apenas $85.000. Com o seu emprego e sua pontuação de crédito, o banco vai aprovar imediatamente. É praticamente uma formalidade. $85.000. Eles queriam que eu colocasse meu nome em um empréstimo de $85.000 para o devaneio de lavagem de carros do meu irmão enquanto eu estava deitado em uma cama de hospital, antes mesmo de perguntarem se eu estava bem. Vocês estão falando sério agora? Eu perguntei, genuinamente esperando que isso fosse algum tipo de delírio causado pelos analgésicos. Talvez eu ainda estivesse inconsciente. Talvez essa fosse a maneira do meu cérebro processar o trauma. É um investimento sólido, minha mãe disse, perdendo completamente o ponto. O Derek fez muita pesquisa. Ele assistiu a vídeos no YouTube. Visitou outras lojas de detalhamento automotivo. Isso vai ser enorme. Vídeos no YouTube. Aquela era a prova dela de que aquilo era um investimento sólido. Vídeos no YouTube e visitar outros negócios como cliente. Eu estou no hospital, eu disse, pronunciando cada palavra lentamente, como se estivesse falando com crianças. Eu quase morri. E a primeira coisa que vocês querem falar é sobre eu coassinar um empréstimo. Meu pai teve a audácia de parecer irritado, realmente irritado, como se eu estivesse sendo irracional. Nós entendemos que você não está se sentindo bem, mas isso é urgente. O banco precisa de uma resposta até sexta-feira ou o Derek perde a oportunidade. Não está se sentindo bem. Não está se sentindo bem. Eu tinha 3 costelas quebradas e um buraco no pulmão, e meu pai descreveu isso como não estar se sentindo bem, como se eu tivesse um resfriado leve ou tivesse batido o dedão do pé. Vocês não me fizeram uma única pergunta sobre o meu acidente, eu disse, a percepção me atingindo como uma segunda batida de carro.
As palavras saíram planas, sem emoção, porque eu estava em choque demais para sentir qualquer coisa. Vocês entraram aqui e não perguntaram como eu estou, o que aconteceu, quanto tempo vou ficar aqui, se o outro motorista foi pego, nada. A única razão pela qual vocês vieram é porque precisam de alguma coisa de mim. Minha mãe fez aquela coisa que ela sempre faz quando é pega fazendo algo errado, colocando aquela expressão de ferida, como se fosse a vítima. Isso não é justo. Claro que nos importamos com você. Nós dirigimos até aqui. Então por que demoraram 4 dias para aparecer? O Nathan ligou para vocês na noite do acidente. Eu fiquei 6 horas em cirurgia. Eu poderia ter morrido naquela mesa, e vocês não se deram ao trabalho de entrar no carro. Nós tínhamos compromissos, meu pai disse, como se isso explicasse tudo. O Derek tinha reuniões importantes sobre o negócio. Não podíamos simplesmente largar tudo. E ali estava, bem ali, a verdade que eu soube a vida inteira, finalmente dita em voz alta, sem qualquer fingimento. As reuniões do Derek sobre o negócio hipotético dele eram mais importantes do que a emergência com risco de vida do outro filho. Ele disse isso como se fosse óbvio, como se qualquer pessoa fosse entender. Uma reunião sobre um lava-jato teve prioridade sobre a possível morte de um filho. Saiam, eu disse. O queixo da minha mãe caiu. Como é que é? Saiam do meu quarto. Eu não vou coassinar nada e não quero ver nenhum de vocês agora. Meu pai se levantou, o rosto ficando naquele tom específico de vermelho que surge quando alguém ousa desafiá-lo. Você está sendo dramático. Isso é um assunto de família, e você vai ajudar seu irmão, goste você ou não. Eu disse para sair. Estendi a mão para o botão de chamada da enfermagem, minha clavícula quebrada gritando em protesto, ou eu vou pedir para a segurança escoltar vocês para fora. Minha mãe começou a chorar, que era a tática de manipulação preferida dela. As lágrimas surgiam instantaneamente, sob comando, sempre que ela precisava culpar alguém até conseguir obediência. Como você pode ser tão egoísta depois de tudo o que fizemos por você? Eu realmente ri disso, o que doeu absurdamente com minhas costelas quebradas, mas eu não consegui evitar. A absurdidade era grande demais. O que exatamente vocês fizeram por mim? Roubaram meu fundo universitário para pagar o carro do Derek, esqueceram meu aniversário por 6 anos seguidos, apareceram 4 dias atrasados no meu leito de morte para pedir dinheiro. Por favor, me esclareçam. Ela não conseguiu, porque não havia nada a dizer. 26 anos sendo o pensamento posterior, o plano reserva, o filho extra que mantinham por perto caso o principal precisasse de alguma coisa. Foi preciso uma experiência de quase morte e um pedido de empréstimo de $85.000, mas finalmente vi a verdade com clareza cristalina. Eu nunca fui o filho deles. Eu era um recurso a ser explorado. Nós não vamos embora até você concordar em ajudar seu irmão, meu pai disse, cruzando os braços, como se estivesse tentando intimidar um adolescente em vez de um homem adulto que acabará de sobreviver a um acidente grave. Eu apertei o botão de chamada da enfermagem. 30 segundos depois, uma enfermeira apareceu, olhou primeiro para meus monitores e depois para meus visitantes. E perguntou se estava tudo bem. Meus visitantes estão indo embora agora, eu disse, eles não são bem-vindos de volta. A enfermeira, uma mulher objetiva chamada Patrícia, que vinha cuidando de mim desde que saí da UTI, não hesitou. Senhor, senhora, vou ter que pedir que se retirem, o paciente precisa descansar. Meu pai tentou argumentar, mas Patrícia não aceitou. Ela ameaçou chamar a segurança e meus pais finalmente recuaram, minha mãe jogando chantagens emocionais chorosas por cima do ombro o caminho todo para fora. Nós somos sua família, você não pode simplesmente nos cortar, o Derek está contando com você. A porta se fechou atrás deles, e pela primeira vez desde que tinham entrado, eu consegui respirar melhor, tanto quanto meu pulmão perfurado permitia. Nathan voltou cerca de 1 hora depois com comida da minha lanchonete favorita. Ele olhou para o meu rosto e disse, o que aconteceu? Você parece pior do que quando eu saí. Eu contei tudo a ele, o pedido do empréstimo, a exigência de coassinar, a completa e total falta de preocupação com o meu bem-estar. Ele ouviu sem interromper, a expressão ficando mais sombria a cada detalhe. Quando terminei, ele apenas balançou a cabeça lentamente. Cara, eu sabia que sua família era problemática pelas histórias que você me contou, mas isso é outro nível, é egoísmo em nível sociopata. Eu concordei, acho que finalmente percebi uma coisa. O quê? Eu estive me criando sozinho todo esse tempo. Eu estive cuidando de mim mesmo, abrindo meu próprio caminho, construindo minha própria vida. Eles nunca fizeram nada disso. Eles só estavam lá ocupando espaço, pegando meus recursos quando precisavam, mas nunca foram realmente meus pais em nenhum sentido verdadeiro. Nathan assentiu devagar. Então o que você vai fazer? O que eu deveria ter feito anos atrás, cortar completamente. A recuperação foi brutal, 6 semanas sem poder trabalhar, meses de reabilitação física, controle contínuo da dor. Minhas contas médicas foram astronômicas, mesmo com seguro.
O cara que me bateu tinha cobertura mínima, então eu fiquei responsável pela maior parte. Mas sabe de uma coisa? Eu não tive que lidar com meus pais. Nas primeiras 3 semanas, eles ligaram constantemente. Primeiro foi pressão sobre o empréstimo, depois chantagens emocionais sobre abandonar a família, depois ameaças sobre o que aconteceria se eu não criasse juízo. Eles deixaram mensagens de voz que iam das súplicas chorosas da minha mãe aos ultimatos raivosos do meu pai. Eu troquei de número, eles começaram a mandar e-mails. Eu bloqueei, eles tentaram aparecer na minha casa, mas o Nathan estava ficando comigo para ajudar durante a recuperação e disse a eles para irem embora ou chamaria a polícia. Ele ficou na minha varanda encarando-os até que recuassem para o carro. O Derek tentou entrar em contato pelas redes sociais cerca de um mês depois do incidente no hospital. A mensagem dele era uma obra-prima de manipulação. Ele falou sobre o quanto estava magoado porque eu estava punindo ele pelo comportamento dos nossos pais, sobre como o sonho empresarial dele estava desmoronando, sobre como ele sempre tinha me admirado. Ele até incluiu uma história sobre como a vida dele era difícil e como aquele negócio era a única chance de sucesso. Eu não respondi. O que havia para dizer? Ele tinha sido cúmplice do status de filho dourado a vida inteira. Durante toda a vida, ele se beneficiou do favoritismo enquanto me via ser negligenciado. Ele nunca me defendeu uma única vez nem reconheceu a injustiça, e agora que o trem da mamata estava ameaçado, de repente ele me admirava. Por favor. O prazo do empréstimo chegou e passou sem um coassinante. O banco rejeitou o pedido do Derek. Pelo que ouvi por meio da minha tia, meus pais ficaram devastados. Eles já tinham investido tanto dinheiro no negócio que não podiam recuar, mas também não conseguiam avançar. O prédio ficou vazio, os pagamentos do aluguel drenando o que restava das economias. 3 meses depois do acidente, recebi uma carta, não um e-mail, não uma mensagem, uma carta física de verdade entregue pelo serviço postal, como se fosse 1995. Era da minha mãe e tinha 12 páginas. As primeiras 8 páginas eram uma história detalhada de tudo que eles supostamente tinham feito por mim, desde me dar a vida até colocar um teto sobre minha cabeça, até aquela única vez em que foram a minha peça da escola primária. Ela deixou de mencionar que foram embora no intervalo para levar o Derek ao treino de basquete. Era um álbum de grandes sucessos do mínimo parental, apresentado como sacrifícios extraordinários. As últimas 4 páginas eram sobre o Derek, como o sonho dele estava morto, como ele estava deprimido, como a família estava se desfazendo, como tudo isso era culpa minha porque eu estava guardando rancor e me recusando a fazer parte da família. Ela terminou a carta dizendo que, se eu ainda tivesse algum amor no coração, ligaria para eles e consertaria as coisas. Eu li tudo e depois passei no triturador de papel. Olha, eu não sou uma pessoa sem coração. Eu entendo que meus pais são humanos falhos que provavelmente acham que fizeram o melhor que podiam, mas o melhor deles me prejudicou ativamente. O melhor deles me fez sentir invisível e sem valor por 2 décadas. O melhor deles apareceu 4 dias atrasado à minha experiência de quase morte com um pedido de empréstimo em vez de um abraço. Em algum momento, você precisa parar de dar desculpas para pessoas que te machucam só porque compartilham DNA. 6 meses após o acidente, eu estava praticamente curado, física e emocionalmente. Eu estava melhor do que jamais estive sem a presença constante da disfunção da minha família. Eu tive espaço para realmente processar tudo pelo que passei, não apenas o acidente, mas toda a minha infância, todos os pequenos momentos de negligência que se somaram a uma vida inteira me sentindo menor. Comecei a enxergar as coisas claramente pela primeira vez, a forma como eu sempre me levava à exaustão tentando conquistar um amor que nunca viria, a forma como eu medi meu valor pelo reconhecimento da minha família, que era um jogo manipulado que eu nunca poderia vencer. A forma como eu estava tão desesperado pela aprovação deles que provavelmente teria coassinado aquele empréstimo se eles tivessem pedido com educação e demonstrado ao menos um resquício de preocupação com o meu bem-estar. Essa última parte me assustou. Ela me mostrou quão perto eu cheguei de ser financeiramente arruinado apenas por um momento de sentir que eu pertencia. Aqui está a atualização que todos vocês estavam esperando. Na semana passada, minha tia me ligou com novidades. O negócio do Derek nunca se recuperou. Sem capital operacional, ele não conseguiu comprar os equipamentos de que precisava. O contrato de aluguel do prédio virou um poço de dinheiro. Meus pais acabaram tendo que vender a casa para cobrir as dívidas. Agora eles estão alugando um pequeno apartamento do outro lado da cidade, e o Derek está morando com eles porque, claro que está. E aqui vem a parte que realmente leva o bolo inteiro. Eles estão tentando me processar. Deixa isso afundar. Meus pais, que me negligenciaram por 26 anos, que apareceram no meu quarto de hospital para pedir dinheiro em vez de perguntar se eu estava bem, que tentaram me culpar e manipular para assinar um empréstimo de $85.000, agora estão tentando me processar por interferência intencional em relações comerciais. E por sofrimento emocional. O advogado deles me enviou uma carta de cobrança alegando que minha recusa em apoiar o empreendimento familiar causou danos irreparáveis e que eu devia a eles $150.000 em indenização.
US$ 150 mil por não coassinar um empréstimo enquanto eu estava no hospital com costelas quebradas e um pulmão perfurado. Minha advogada, uma mulher afiada chamada Catherine, que contratei no segundo em que recebi aquela carta, riu por um minuto inteiro quando leu. Este é o processo mais frívolo que já vi em 15 anos de carreira, ela disse. Nenhum juiz em sã consciência deixaria isso avançar além do julgamento sumário. Ela estava certa. Entramos com uma moção para arquivamento e o caso foi encerrado em 3 semanas. O juiz inclusive comentou sobre o quão absurdas eram as alegações e advertiu o advogado dos meus pais sobre a apresentação de ações frívolas. Mas aqui é onde fica ainda melhor. Catherine me aconselhou a contra-processá-los por assédio e por infligir intencionalmente sofrimento emocional. Nós tínhamos provas, os registros do hospital mostrando que eles esperaram 4 dias para visitar o filho gravemente ferido, as anotações das enfermeiras sobre eles terem sido convidados a se retirar, as mensagens de voz exigindo dinheiro, os e-mails me ameaçando, a carta tentando me culpar por tudo. Catherine construiu um caso praticamente à prova de falhas. Nós vencemos. Não foi uma quantia enorme, mas suficiente para cobrir minhas despesas legais e uma parte das contas médicas que o seguro não pagou. Acontece que o rastro de papel do assédio deles, combinado com os registros hospitalares mostrando exatamente o que aconteceu durante a visita deles, pintou um quadro bem claro de quem eram as verdadeiras vítimas ali. O dia do tribunal foi algo surreal. Meus pais sentaram-se à minha frente parecendo menores do que eu lembrava. Minha mãe estava usando maquiagem demais, como se tivesse tentado se blindar contra o choro, mas tivesse exagerado. Meu pai ficava ajeitando a gravata como se ela estivesse sufocando. Derek também estava lá, largado na cadeira, como se estivesse sendo forçado a comparecer ao próprio funeral. Minha mãe tentou fazer contato visual comigo o tempo todo, o rosto fazendo aquela rotina de cachorro ferido. Eu mantive o olhar no juiz, em Catherine, em qualquer lugar menos neles. Quando o juiz decidiu a meu favor, minha mãe realmente se levantou e começou a chorar dizendo que eu estava destruindo a família. O juiz mandou que ela se sentasse ou seria acusada de desacato. Derek murmurou algo que soou como tanto faz e voltou a mexer no celular. Algumas coisas nunca mudam. Depois da decisão, Catherine me disse que eu poderia seguir com ações mais agressivas se quisesse. Havia indícios de que meus pais haviam cometido fraude ao deturpar a viabilidade do negócio para conseguir os empréstimos iniciais. Ela disse que eu tinha um caso forte se quisesse levar isso adiante. Eu pensei nisso, pensei de verdade. Parte de mim queria vê-los enfrentar consequências reais por uma vida inteira de egoísmo e negligência. Parte de mim queria que eles finalmente entendessem como é ser aquele que é chutado quando já está no chão. Mas então percebi algo. Eu estava livre pela primeira vez em toda a minha vida. Eu estava completamente, totalmente livre deles. Buscar mais ações legais só me manteria preso ao drama deles, à toxicidade deles, à capacidade interminável que eles tinham de fazer tudo girar em torno deles mesmos. E eu estava cansado de ser um personagem no show do Derek. Eu queria ser o personagem principal da minha própria vida. Então disse a Catherine para deixar para lá. O acordo cobriu o que eu precisava, o processo provou que eu não seria empurrado para os cantos, e agora eu podia seguir em frente, de verdade. Isso foi há 3 meses. Desde então, não ouvi uma única palavra dos meus pais ou do Derek. Minha tia às vezes me mantém informado, mas pedi para que fosse o mínimo possível. Eu não preciso saber dos detalhes da disfunção contínua deles, eu tenho minha própria vida para viver. E que vida é essa? Fui promovido no trabalho, comecei a treinar a liga infantil de beisebol nos fins de semana, trabalhando com crianças que me lembram de mim mesmo quando era jovem, tentando ser o adulto solidário que eu nunca tive. Biscuit e eu fazemos trilhas todos os sábados. Eu até estou saindo com alguém, uma mulher chamada Sarah, que acha insano a forma como meus pais agiram e que tem a família mais solidária e amorosa que já vi. A família dela basicamente me adotou a esta altura. A mãe dela me manda pacotes com biscoitos caseiros e bilhetes dizendo que está pensando em mim. O pai dela pergunta sobre meus projetos de engenharia e realmente escuta as respostas. O irmão dela me convidou para a liga de fantasy futebol dele. É estranho e maravilhoso e tudo que eu nunca soube que estava faltando. O ponto de toda essa história não é que eu me vinguei da minha família. Não é que eu ganhei o processo ou que eles perderam tudo por causa das próprias escolhas. O ponto é que eu finalmente percebi que estive me criando sozinho o tempo todo. Cada conquista que alcancei, cada obstáculo que superei, cada pedaço de sucesso que construí, tudo isso foi mérito meu, não por causa dos meus pais, mas apesar deles. Por 26 anos eu esperei que eles me vissem, me valorizassem, me tratassem como filho em vez de um detalhe secundário. E quando eu estava deitado naquela cama de hospital, quebrado e vulnerável, eles finalmente me mostraram que nunca fariam isso. Aquele foi o momento em que eu parei de esperar. Aquele foi o momento em que eu parei de ser a criança invisível esperando migalhas de atenção. Aquele foi o momento em que percebi que família não é sobre sangue, é sobre quem aparece, é sobre quem pergunta se você está bem antes de pedir qualquer outra coisa.
Meus pais falharam nesse teste de forma espetacular, mas o Natan passou, minha tia passou, Sarah e a família dela passam todos os dias, Biscuit passa todas as vezes que eu entro pela porta e age como se eu tivesse voltado de uma guerra. Para qualquer pessoa aí fora que cresceu como eu, a criança esquecida, o filho desfavorecido, aquele que sempre ficava em segundo lugar, você não é louco, você não é ingrato e você não está errado em esperar algo melhor. Algumas famílias simplesmente estão quebradas de maneiras que não podem ser consertadas, e isso não é culpa sua. Se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de inscrição, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Minha madrasta disse que eu a deixava desconfortável dentro da própria casa dela, e meu pai a lembrou de quem realmente tinha o nome na escritura. Então é o seguinte sobre o luto, ele faz as pessoas fazerem coisas estúpidas. A coisa estúpida do meu pai foi se casar com Linda 6 meses depois da morte da minha mãe. Eu tinha 15 anos, ainda usava preto para ir à escola, ainda encontrava às vezes fios de cabelo da minha mãe no meu travesseiro, e aquela mulher já estava medindo a casa para colocar cortinas novas. Linda se mudou como se estivesse conduzindo algum tipo de tomada hostil. As fotos da família foram as primeiras a desaparecer, todas elas, cada uma, a foto do casamento da minha mãe com o meu pai, minhas fotos de bebê com a minha mãe me segurando, as fotos das férias daquela viagem para a costa onde minha mãe me ensinou a praticar bodyboard, tudo foi colocado em caixas e levado para o sótão na primeira semana dela. Depois os livros da minha mãe desapareceram das prateleiras, os pratos favoritos dela sumiram dos armários, aquelas cortinas que ela tinha costurado à mão durante a minha infância, as com as pequenas flores, nas quais ela passou 3 fins de semana aperfeiçoando, desapareceram da noite para o dia, substituídas por uma estética cinza, estéril e minimalista que fazia a nossa casa parecer a sala de espera de um consultório de dentista. Todos nós precisamos seguir em frente, Linda anunciou numa noite durante o jantar, usando aquela voz falsa e solidária que fazia minha pele arrepiar. Viver em um santuário do passado não é saudável para nenhum de nós, precisamos criar novas memórias neste espaço, energia nova. Meu pai apenas concordou com a cabeça, como um fantoche preso por fios, e nem sequer levantou os olhos do prato. Eu não disse nada, apenas levei silenciosamente a caixa de receitas da minha mãe para o meu quarto naquela noite, antes que ela pudesse desaparecer no vazio que tinha engolido tudo mais que minha mãe havia tocado. Aquela caixa de receitas foi a última coisa que ela usou antes de ficar doente demais para cozinhar, a caligrafia dela ainda estava nos cartões lá dentro, e eu não deixaria Linda chegar nem perto disso. Os comentários desconfortáveis começaram pequenos, sutis o suficiente para que, se eu reclamasse, eu parecesse louca. Essa é a coisa sobre pessoas como Linda, elas são inteligentes na forma como operam, nunca fazem nada explícito bastante para serem confrontadas, apenas esse gotejar constante de pequenas alfinetadas e atitudes passivo-agressivas que lentamente te enlouquecem, enquanto mantém uma negação plausível. Uma vez deixei louça na pia depois de um turno tarde no meu trabalho de meio período, apenas uma vez, e Linda convocou uma reunião de família sobre respeitar os espaços compartilhados, uma reunião formal de verdade, com pauta, por causa de 2 pratos e um garfo. Fiquei acordado estudando até meia-noite para as provas finais, e Linda reclamou que a lâmpada da minha escrivaninha a incomodava do outro lado do corredor, através de 2 portas fechadas, numa casa com 3.000 pés quadrados. Ela realmente usou a expressão preocupações com higiene do sono com a maior seriedade. Então um dia cheguei em casa e descobri que a porta do meu quarto não tinha mais fechadura. Alguém tinha removido todo o mecanismo, simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Os buracos ainda estavam lá onde o metal costumava ficar, mas a fechadura em si havia desaparecido. Questões de privacidade, explicou Linda quando perguntei, com aquela doçura enjoativa na voz que fazia meus dentes doerem. Agora somos uma família, famílias não trancam portas, é sobre confiança e abertura. Eu quis dizer que famílias também não apagam mães mortas como se nunca tivessem existido, mas fiquei calada. Eu estava aprendendo que sobreviver naquela casa significava ficar invisível, significava escolher minhas batalhas, significava engolir cerca de 1000 coisas que eu queria dizer todos os dias. Quando completei 17 anos, ela intensificou a campanha de forma significativa e parou de ser sutil. A minha presença a deixava ansiosa, minha rotina atrapalhava a rotina dela, ela se sentia uma hóspede na própria casa. A ironia dessa última quase me fez rir em voz alta. Meu pai apenas suspirava e perguntava se eu não podia tentar me dar melhor com ela. Esse homem, meu próprio pai, me pedindo para tentar mais com a mulher que tinha jogado fora a porcelana de casamento da minha mãe porque não combinava com o novo esquema de cores dela, a porcelana que estava na família da minha mãe havia 3 gerações, desaparecida em uma única tarde enquanto eu estava na escola. Comecei a passar mais tempo na biblioteca, na casa de amigos, em cafeterias, fazendo dever de casa até a hora de fechar, em qualquer lugar que não fosse em casa, porque aquilo não parecia mais um lar. Parecia território inimigo, como se eu fosse uma intrusa na casa onde aprendi a andar, onde minha mãe me ensinou a ler, onde cada canto antes guardava uma memória, e agora cada canto apenas me lembrava do que tinha sido perdido. A pior parte era ver meu pai simplesmente concordar com tudo.
Ele tinha sido meu herói um dia, o homem que me ensinou a andar de bicicleta, que virava noites me ajudando em projetos de ciências, que me abraçou quando minha mãe recebeu o diagnóstico e prometeu que tudo ficaria bem. Esse homem tinha desaparecido, substituído por uma versão vazia que se encolhia sempre que Linda levantava a voz e não conseguia me encarar à mesa do jantar. Então, numa manhã, entrei na cozinha para pegar café antes da escola, e Linda estava sentada à mesa com uma mulher que eu não reconhecia. Havia plantas baixas espalhadas entre elas, e pelos cartões de visita espalhados percebi que era uma corretora de imóveis. Assim que ela for para a faculdade no outono, dizia Linda, gesticulando para o que eu então percebi serem plantas da nossa casa, finalmente poderíamos transformar aquele quarto em um verdadeiro escritório doméstico, a iluminação natural ali é perfeita. Ela estava falando do meu quarto, do antigo ateliê de costura da minha mãe, que ela tinha transformado no meu quarto de bebê quando estava grávida de mim, o quarto onde eu cresci. Eu entrei na universidade estadual, eu disse calmamente da porta. As duas se assustaram. Vou continuar morando em casa para economizar dinheiro. A temperatura daquela cozinha caiu drasticamente. O rosto de Linda passou por várias expressões antes de se fixar em uma raiva mal contida. A corretora de imóveis de repente achou a papelada extremamente interessante naquela tarde. Linda me encurralou no corredor em frente ao meu quarto, e a máscara dela finalmente caiu. Não havia mais calor falso, nem fingimento de laços familiares. Acho que está na hora de termos uma conversa honesta, ela disse, bloqueando meu caminho. Você precisa entender uma coisa, esta é a minha casa agora. Eu fui paciente, tentei fazer isso funcionar, mas a sua presença aqui me deixa profundamente desconfortável. Eu preciso que você comece a fazer outros planos. A tradução foi concluída integralmente. Eu apenas fiquei olhando para ela, aquela mulher que passou 2 anos apagando sistematicamente a minha mãe da existência, que transformou meu pai enlutado em um homem sem espinha, um simples obediente, que agora estava de pé na casa da minha mãe me dizendo que eu precisava ir embora. Antes que eu pudesse responder, meu pai apareceu do escritório no fim do corredor, ele claramente tinha ouvido tudo. Pela primeira vez ele não estava olhando para os próprios sapatos, não estava procurando outro lugar para estar, ele estava olhando diretamente para Linda. Linda, ele disse, e a voz dele estava diferente, plana, fria. De quem é o nome que está na escritura? A cor sumiu do rosto dela tão rápido que eu pensei que ela fosse desmaiar. Bem, dos dois, ela respondeu, mas não, apenas o meu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Esta é a casa da Rebeca. O nome da minha mãe ficou suspenso no ar como um fantasma, como se ela tivesse entrado na sala conosco. Ela deixou a casa para mim em confiança para nossa filha. Você é uma convidada aqui, Linda, você sempre foi uma convidada. Eu nunca tinha ouvido meu pai falar daquele jeito, nunca tinha visto ele enfrentar ninguém, muito menos ela. A boca de Linda se abriu e se fechou, nenhum som saiu. Mas você disse. Eu disse muitas coisas, meu pai interrompeu, eu estava de luto, não estava pensando com clareza, isso acaba agora. Na manhã seguinte, encontrei documentos legais sobre o balcão da cozinha, com aparência oficial, cheios de considerando e declara-se, carimbados e autenticados e tudo mais. Eu li tudo 2 vezes para ter certeza de que entendia o que estava vendo. Meu pai havia transferido 50% da propriedade da casa diretamente para mim aos 17 anos. Eu agora era coproprietária do imóvel em que cresci. Ele deve ter mandado preparar aquilo durante a noite, deve ter ligado para um advogado no segundo em que Linda foi dormir, tamanha foi a forma como ele ficou abalado depois daquele confronto no corredor. Linda se mudou para o quarto de hóspedes naquela mesma noite, não disse uma palavra no jantar, apenas cutucou a comida e se retirou cedo. Ela parou completamente de fazer contato visual comigo, passou a sair de um cômodo quando eu entrava, a comer em horários diferentes para evitar sentar à mesma mesa. A temperatura da casa ficou glacial, mas pela primeira vez em 2 anos eu conseguia respirar. Mas tem uma coisa, meu pai não sabia, nenhum deles sabia, ninguém sabia, exceto eu e uma mulher morta. 2 anos antes, enquanto limpava caixas no sótão, eu tinha encontrado algo, um diário, o diário da minha mãe do ano em que ela morreu. Capa de couro azul, o nome dela em letras douradas na frente. Eu o abri esperando memórias, talvez algumas receitas, anotações sobre o jardim, o tipo de coisas que uma mãe morrendo poderia querer deixar para a filha. O que encontrei em vez disso foram registros detalhados de como ela havia descoberto o caso do meu pai com Linda, que na época era a secretária dele, 6 meses antes do diagnóstico de câncer. Ela tinha encontrado e-mails, mensagens de texto, um recibo de hotel que caiu do bolso do casaco dele enquanto ela fazia a lavanderia. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia virar as páginas, mas continuei lendo cada palavra, cada data, cada prova que ela documentou com a precisão de uma promotora construindo um caso. Eu mantive aquele diário escondido sob uma tábua solta no chão do meu armário, esperando, sem saber exatamente o que, apenas sabendo que um dia eu poderia precisar dele, sabendo que informação era poder, sabendo que minha mãe tinha documentado tudo por um motivo.
Agora, com 50% da casa no meu nome e Linda perdendo completamente o controle no quarto ao lado, eu o puxei para fora novamente, porque aquele diário continha outra coisa, algo que eu quase tinha deixado passar da primeira vez que li. Provas de que minha mãe havia iniciado o processo de divórcio, anotações sobre reuniões com um advogado, listas de bens, avaliações de propriedades, e guardadas nas últimas páginas, fotocópias de documentos que sugeriam que ela planejava deixar meu pai sob condições muito específicas, condições que ele havia violado, condições que, de acordo com as anotações do advogado, ativariam uma cláusula capaz de mudar tudo sobre quem possuía o que. O nome do advogado estava inscrito em todas as páginas. William Foster, advogado, caligrafia cuidadosa, anotações detalhadas de um homem que claramente sabia exatamente o que estava fazendo. O escritório dele ainda aparecia online. Eu conferi no computador da biblioteca, ainda atuando em direito de família no mesmo prédio no centro da cidade depois de todos esses anos. Eu liguei para ele da casa de uma amiga, não querendo que a chamada aparecesse nos registros do telefone de casa, paranoia talvez, mas eu tinha aprendido muito sobre autopreservação nos últimos 2 anos. Eu tinha aprendido que informação era moeda, que o tempo era tudo, que você não mostra suas cartas até estar pronta para jogá-las. Senhor Foster, meu nome é Mia Callahan, eu sou a filha da Rebecca Callahan. O silêncio do outro lado se estendeu tanto que eu pensei que a ligação tivesse caído. Eu conseguia ouvir a respiração dele, quase conseguia ouvir ele pensando. Eu estava me perguntando quando você ligaria, ele disse por fim, a voz firme, cuidadosa, medida. O quanto você sabe? Tudo. Eu tenho o diário e as suas anotações. Outra pausa, mais longa desta vez. Você pode vir ao meu escritório, não hoje, sábado de manhã, quando seu pai costuma jogar golfe. Precisamos conversar pessoalmente, há coisas que eu preciso lhe mostrar. Eu concordei, desliguei e fiquei parada na cozinha da minha amiga com o coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. O sábado não chegava rápido o suficiente. Naquele sábado, eu disse ao meu pai que iria encontrar amigos no shopping, desculpa padrão de adolescente. Linda estava trancada no quarto de hóspedes, como vinha ficando a semana inteira, cuidando do ego ferido. Meu pai mal levantou os olhos do jornal quando eu saí, ele vinha evitando qualquer conversa real desde aquela noite no corredor, não conseguia me olhar sem que a culpa estivesse estampada em todo o rosto. O escritório do Foster ficava em um prédio antigo no centro, do tipo que já não existe mais na maioria das cidades, com peças de latão polidas como espelho, painéis de madeira escura que cheiravam a óleo de limão e dinheiro antigo. O elevador ainda tinha um operador de verdade. Eu quase esperava ver homens de ternos de 3 peças com relógios de bolso andando por ali. O escritório dele ficava no 4º andar, numa sala de canto, com janelas de frente para o fórum do outro lado da rua. O próprio Foster estava no fim dos 60 anos, com cabelos brancos e um tipo de calma que sugeria que ele já tinha visto tudo 2 vezes, nada iria abalar aquele homem. Sua mãe foi uma mulher excepcional, ele disse, gesticulando para que eu me sentasse do outro lado de sua enorme mesa de carvalho. Quando ela veio até mim com provas da infidelidade do seu pai, ela estava devastada, mas também era prática. Ela sabia que um divórcio a destruiria financeiramente enquanto lutava contra o câncer, as contas médicas já eram astronômicas. Então ela ficou, eu disse, não como pergunta. Ela ficou, mas não foi ingênua. Ela me fez redigir documentos que protegeriam você. Ele puxou uma pasta grossa e a colocou sobre a mesa entre nós. Sua mãe era proprietária absoluta desta casa antes de se casar com seu pai. Ela pertencia à avó dela e foi passada pela família por 4 gerações. Sua mãe a colocou em um fundo fiduciário especificamente projetado para mantê-la fora do patrimônio conjugal e longe de qualquer processo de divórcio. Mas o meu pai disse que ela deixou a casa para ele em confiança para mim, foi disso que trataram aqueles documentos de ontem. A expressão de Foster endureceu, o maxilar dele se contraiu. Seu pai mentiu. Sua mãe deixou a casa diretamente para você, com um administrador fiduciário para gerenciá-la até que você completasse 18 anos. Eu sou esse administrador. Seu pai tem vivido lá por minha concessão, que eu autorizei por respeito à sua necessidade de estabilidade enquanto menor de idade, mas legalmente ele não tem qualquer direito sobre a propriedade, nunca teve. A sala parecia girar, eu segurei os braços da cadeira. O quê? A casa é sua desde que sua mãe morreu, Mia. A transferência de propriedade que seu pai lhe mostrou esta semana não tem valor algum, ele não pode transferir algo que nunca foi dele. Eu me recostei na cadeira, tentando processar 2 anos andando sobre ovos, 2 anos me sentindo uma convidada na minha própria casa, 2 anos assistindo Linda pagar minha mãe peça por peça enquanto meu pai ficava ali e permitia que isso acontecesse. Ele sabe, eu perguntei por fim, que ele não é o dono. Ele sabe, respondeu Foster. Eu contei a ele na leitura do testamento. Ele escolheu ignorar, esperando que você nunca descobrisse, esperando que você fosse para a faculdade e nunca olhasse os documentos com atenção. Foster deslizou a pasta pela mesa em minha direção.
Aqui está tudo: a escritura, os documentos do fundo fiduciário, fotocópias das anotações do diário da sua mãe, provas do caso extraconjugal, registros financeiros mostrando como seu pai tem administrado mal fundos que deveriam ter sido preservados para você. Eu abri a pasta com as mãos trêmulas. Extratos bancários mostrando que meu pai havia retirado dinheiro das contas da minha mãe antes de ela morrer, recibos de joias que ele comprou para Linda enquanto minha mãe ainda estava em quimioterapia, impressões de e-mails entre os dois que fizeram meu estômago revirar. "A mais", disse Foster em voz baixa. Sua mãe tinha uma pólice de seguro de vida de $500.000. O dinheiro deveria ir para um fundo universitário para você. Seu pai resgatou o valor e o usou para pagar dívidas do negócio dele. A raiva que me invadiu era fria e precisa, não a fúria quente que eu sentira antes, era algo diferente, algo calculado. "O que eu posso fazer?", perguntei, "legalmente?" "Você pode despejar os dois hoje mesmo. Você tem 17 anos, mas como proprietária do imóvel, com a aprovação documentada do administrador fiduciário, você tem esse direito. Ou pode esperar até completar 18 anos em 4 meses e resolver tudo então, com plena autonomia legal. De qualquer forma, eles não têm qualquer base para se opor." Pensei em Linda no quarto de hóspedes, provavelmente já planejando o próximo movimento para me expulsar. Pensei na falsa transferência de propriedade do meu pai, na cumplicidade dele, na fraqueza dele, na forma como eles tentaram apagar minha mãe enquanto viviam na casa dela, gastavam o dinheiro dela, dormiam na cama dela. "Eu quero esperar", eu disse, "até completar 18 anos, mas quero que tudo esteja pronto no dia em que eu fizer 18. Foster sorriu, não foi um sorriso caloroso. "Eu esperava que você dissesse isso." Nos 4 meses seguintes, eu interpretei a filha perfeita, agradável, quieta, invisível, o tipo de adolescente com que toda madrasta sonha. "Sim, senhora, não, senhora, como a senhora quiser." Era exaustivo, todos os dias pareciam uma atuação, mas eu mantive os olhos no objetivo. 4 meses não eram tanto tempo assim. Eu tinha sobrevivido a 2 anos da campanha de Linda, podia sobreviver a mais 16 semanas fingindo cordialidade enquanto o pavio queimava até o fim. Arrumei um emprego de meio período em uma livraria no centro e comecei a economizar cada centavo. Abri uma conta separada em outro banco, apenas depósitos em dinheiro, nada que pudesse ser rastreado ou questionado. Garanti que minhas notas fossem impecáveis, frequência perfeita, créditos extras em todas as tarefas. Me candidatei a universidades com a ajuda da orientadora escolar, fiz todos os comentários certos sobre o meu futuro, participei dos jantares de família sem reclamar. Eu estava construindo um rastro de comportamento exemplar, algo que ficaria bem no papel se alguém questionasse meu caráter ou minhas decisões mais tarde. Em casa, a dinâmica mudou de formas estranhas. Linda ficava no quarto de hóspedes a maior parte do tempo, só aparecia para as refeições. Ela parou com os comentários sobre a minha presença, parou de tentar controlar minha rotina ou reclamar da minha luminária. Ela ficou quieta, observadora. Meu pai andava pela casa como um fantasma, a culpa finalmente alcançando ele. Às vezes eu o flagrava olhando fotos antigas da minha mãe, aquelas que eu tinha resgatado do lixo e escondido no meu quarto. Ele nunca perguntou onde eu as tinha encontrado, nunca reconheceu o que tinha permitido que Linda fizesse com a memória da minha mãe. Numa noite de janeiro, 2 meses antes do meu aniversário, ele bateu na porta do meu quarto e perguntou se podíamos conversar. Eu o deixei entrar, ele se sentou na beira da minha cama, parecendo mais velho do que eu jamais o tinha visto, menor de alguma forma. "Eu sei que falei com você", ele disse, a voz falhou no meio da frase. "Depois que sua mãe morreu eu não estava pensando direito, a Linda estava ali e eu estava me afogando, e eu simplesmente cometi erros." "Você teve um caso com ela antes da mamãe morrer", eu disse. O rosto dele ficou branco. "Como você?" "Eu sei de tudo, pai, tudo." Ele não tentou negar, apenas ficou sentado ali, os ombros caídos, derrotado. "Eu amei sua mãe, eu amei, mas eu fui fraco, ainda sou fraco. E te decepcionei em todas as formas que realmente importam. Eu poderia tê-lo perdoado naquele momento, poderia ter tentado reconstruir alguma coisa, mas então pensei na mamãe sentada sozinha na quimioterapia enquanto ele comprava joias para Linda. Pensei nos diários dela, na dor dela, nas tentativas de me proteger mesmo enquanto estava morrendo. Eu disse, você fez isso." Ele saiu sem dizer mais nada. As semanas que antecederam meu aniversário foram estranhas, tensas de um jeito que fazia o ar parecer pesado. Todo mundo sabia que algo estava para acontecer, nós apenas não reconhecíamos, como aqueles momentos antes de uma tempestade quando tudo fica quieto e você consegue sentir a eletricidade se acumulando. Linda ficou quase invisível, passando dias inteiros trancada no quarto de hóspedes. Às vezes eu a ouvia ao telefone, a voz afiada e irritada abafada pela porta, mas definitivamente infeliz, provavelmente contando para irmã ou para amigas como tudo era injusto, como ela era vítima nisso tudo. Pobre Linda que se casou com um viúvo e de alguma forma acabou como a vilã, a vida é tão injusta.
Meu pai tentou agir normalmente, e era quase doloroso de assistir. Conversa fiada no café da manhã sobre o clima, perguntas sobre a escola, uma alegria forçada que não enganava absolutamente ninguém, mas os olhos dele estavam vazios. Ele sabia que algo estava vindo, só não sabia o que, nem quando, nem o quão ruim seria. Eu passei aquelas semanas planejando com a precisão de uma operação militar. Encontrei Foster mais 2 vezes, revisando cada detalhe até que eu pudesse recitar a estratégia legal dormindo. Ele me ajudou a abrir uma conta bancária apenas no meu nome, em uma instituição completamente diferente daquela que meu pai usava, me ajudou a entender impostos sobre a propriedade, serviços públicos, seguro residencial, todas as coisas práticas que eu precisaria administrar como proprietária aos 18 anos. Ele até me colocou em contato com uma empresa de administração de imóveis que poderia ajudar se tudo ficasse esmagador. Sua mãe pensou em tudo, ele me disse durante nossa última reunião antes do meu aniversário. Ela sabia que seu pai desmoronaria sem ela, sabia que ele faria escolhas ruins, então construiu redes de segurança para você. Ela sabia da Linda antes de morrer, eu perguntei. Sim, ela confrontou seu pai cerca de 6 meses antes do fim, ele prometeu terminar, obviamente não terminou. O maxilar de Foster se contraiu. Sua mãe me fez prometer que contaria a verdade a você quando fosse mais velha, ela não queria que você pensasse que ela era ingênua ou fraca. Ela ficou porque ir embora teria destruído vocês dois financeiramente durante o tratamento dela, mas ela nunca o perdoou. Eu pensei na mamãe naqueles últimos meses, em como ela tinha ficado quieta, em como passava horas escrevendo nos diários, fazendo listas, tendo conversas telefônicas sussurradas. Eu tinha achado que era a medicação que a deixava distante, agora eu entendia, ela estava construindo uma fortaleza ao meu redor, tijolo por tijolo, sabendo que não estaria ali para me proteger pessoalmente. Meu aniversário de 18 anos caiu numa terça-feira. Fui para a escola como de costume, voltei para casa e encontrei meu pai tinha pedido um bolo e feito jantar. Linda até saiu do quarto de hóspedes para se sentar à mesa, embora parecesse que preferia estar literalmente em qualquer outro lugar do planeta. Feliz aniversário, querida, disse meu pai, deslizando um envelope pela mesa. Eu sei que as coisas foram difíceis, mas você é adulta agora, estamos muito orgulhosos de você. Dentro do envelope havia um cheque de $5.000 para a faculdade, ele disse que era para me ajudar a começar. Eu o dobrei com cuidado e coloquei no bolso. Obrigada, eu disse, na verdade eu tenho algo para contar a vocês dois. Eles se olharam nervosos. Ótimo, deveriam estar nervosos. Eu me encontrei com William Foster, o advogado da mamãe. O garfo do meu pai bateu no prato. Acontece que a casa não é sua, pai, nunca foi, a mamãe a deixou diretamente para mim. Você tem vivido aqui por decisão do administrador fiduciário, minha decisão a partir de hoje. A cor sumiu do rosto dele. A mão de Linda voou para a boca. Estou dando 30 dias para vocês saírem, os dois. Foster já deu entrada em toda a papelada. Vocês vão encontrar o aviso oficial de despejo afixado na porta amanhã de manhã. Você não pode fazer isso, meu pai disse, a voz falhando, esta é a minha casa. Não, é minha. Sempre foi minha. Você mentiu sobre isso, assim como mentiu sobre todo o resto. Linda se levantou tão rápido que a cadeira tombou atrás dela. Sua ingratazinha, depois de tudo que fizemos por você. Tudo o que vocês fizeram, eu ri, saiu errado, frio, duro. Você jogou fora as coisas da minha mãe, tentou apagá-la da própria casa dela, quis me expulsar para poder ter um escritório doméstico. Não fale comigo sobre o que vocês fizeram. Meu pai estava chorando agora, lágrimas de verdade. Por favor, podemos resolver isso, eu vou fazer melhor, eu vou. Você teve 3 anos para fazer melhor. Eu me levantei da mesa. Você escolheu Linda em vez da mamãe enquanto ela estava morrendo. Você escolheu Linda em vez de mim depois que ela se foi. Agora você vai viver com essas escolhas. Eu fui até o meu quarto, tranquei a porta, sentei na cama e esperei o tremor passar. Eles tentaram de tudo ao longo do mês seguinte, e eu quero dizer de tudo. Meu pai implorou, fez promessas que não tinha intenção nenhuma de cumprir, jurou que tinha mudado, jurou que as coisas seriam diferentes, jurou que faria Linda ir embora se eu apenas lhe desse mais uma chance, as mesmas palavras vazias que ele vinha repetindo havia 3 anos. Linda ameaçou tomar medidas legais até Foster lhe enviar uma carta registrada detalhando exatamente em quantos problemas ela poderia se meter por assédio, considerando o histórico documentado da campanha dela para me expulsar, isso a calou rapidamente. Eles se ofereceram para pagar aluguel, ofereceram ficar no quarto de hóspedes e me deixar em paz, ofereceram me dar a suíte principal e todo o andar de cima, ofereceram fingir que éramos uma família normal e funcional enquanto eu terminava a faculdade. Eles ficaram criativos nas negociações, tenho de admitir, mas eu disse não a tudo, a cada oferta, sem hesitação, sem negociação. O tempo para acordos tinha passado cerca de 2 anos antes, quando Linda jogou fora a porcelana de casamento da minha mãe. Na segunda semana, a fachada de Linda desmoronou completamente.
Toda aquela compostura cuidadosa que ela mantinha, toda aquela doçura falsa e energia de vítima desapareceram. Eu cheguei do trabalho e a encontrei na cozinha no meio da tarde, os olhos selvagens, a maquiagem borrada, parecendo que não dormia havia dias. Isso tudo é culpa sua, ela cuspiu quando me viu, a voz crua, fora de controle. Sua mãe era manipuladora. Ela virou seu pai contra a própria felicidade dele, envenenou tudo, até mesmo depois de morta, ainda está arruinando a minha vida. Minha mãe estava morrendo de câncer enquanto você dormia com o marido dela. Eu coloquei minha bolsa no chão com cuidado. Não fale comigo sobre manipulação. Ela poderia ter se divorciado, escolheu ficar e tornar todo mundo miserável. Ela ficou porque meu pai destruiu as economias deles com investimentos ruins e ela precisava do seguro dele para cobrir o tratamento, mas você sabia disso, não sabia. Você era a secretária dele, você via as contas, você sabia exatamente com o que ela estava lidando. O rosto de Linda se contorceu. Seu pai me amava, ela estava doente demais e amarga demais para deixá-lo ir. Saia da minha casa. Ainda não é sua casa, nós ainda temos 2 semanas. Saia da minha frente então, antes que eu ligue para o Foster e mande tirar você hoje mesmo. Ela passou cambaleando por mim, resmungando entre dentes, e eu ouvi a porta do quarto de hóspedes bater. Naquela noite eu dormi com uma cadeira encostada sob a maçaneta da porta, confiar nela parecia uma boa maneira de acordar com a casa pegando fogo. Meu pai tentou uma abordagem diferente. Começou a deixar bilhetes por toda parte, no balcão da cozinha, colados na minha porta, enfiados nos meus livros, longas desculpas confusas, explicações sobre o luto dele, a fraqueza dele, as más escolhas dele, sobre como sabia que tinha falhado com a minha mãe e comigo, sobre como desejava poder voltar atrás e fazer tudo diferente. Joguei todos fora sem ler além das primeiras linhas. No 22º dia recebi uma ligação de alguém de quem eu não tinha notícias desde o funeral, a irmã da minha mãe, tia Christine. Seu pai me ligou. Ela disse sem rodeios, ele está devastado, diz que você está expulsando ele da própria casa. Não é a casa dele, é minha, a mamãe deixou para mim. Silêncio. Rebeca nunca me contou isso. Ela não contou a ninguém, queria me proteger. Mais silêncio. Seu pai disse que você descobriu sobre a Linda. Sim, eu sabia dela. Tia Christine disse em voz baixa. Durante o tratamento da Rebeca, eu os vi juntos em um restaurante quando estava na cidade para uma conferência. Sua mãe me fez prometer que não diria nada, disse que tinha um plano. Ela tinha. Era isso. Seu pai está ligando para todo mundo, Christine continuou, os amigos da sua mãe, nossa família, tentando pintar você como vingativa e cruel, tentando fazer alguém intervir. Deixe que tentem, eu não vou. A voz dela ficou firme. Achei que você devia saber que a Rebeca teria orgulho de você. Depois que desligamos, eu fiquei sentada na sala escura. Alguém mais sabia a verdade. Alguém mais viu o que meu pai tinha feito. Eu não estava louca, não era vingativa, eu só estava protegendo o que era meu. No 28º dia cheguei em casa e encontrei caixas sendo embaladas por toda parte, plástico bolha espalhado pelo chão, fitas, etiquetas, o desmonte sistemático de uma vida construída sobre mentiras. 3 anos da estética cinza da Linda sendo enfiados em caixas de papelão e levados em direção à porta da frente. Linda não olhava para mim, mantinha a cabeça baixa, carregava caixas sem falar. Meu pai começava frases que não conseguia terminar, abria a boca, pensava melhor e voltava a lacrar outra caixa. Para onde vocês vão? Eu perguntei, não porque me importasse, apenas curiosa para saber até onde cairiam. A irmã da Linda tem um lugar, meu pai disse em voz baixa. Vamos ficar lá até resolver as coisas. Não é longe, cerca de 2 horas. E o seu negócio? Vendendo, para devolver o que tirei das contas da sua mãe. O Foster deixou bem claro que isso não era negociável se eu quisesse evitar acusações criminais. Ele tem documentação de tudo, cada saque, cada transferência, cada centavo que deveria ter sido seu. Bom. Linda tentou levar algumas das joias da minha mãe no 29º dia, alegou que meu pai tinha dado a ela como presente. Eu liguei para o Foster. Ele enviou um inventário detalhado dos bens da minha mãe que ela tinha feito antes de morrer, cada joia, cada livro, cada prato, cada item de valor, tudo documentado com fotografias e descrições. Tudo que Linda alegou estava naquela lista. Coloque de volta, eu disse, ou eu registro queixa por roubo hoje mesmo. Ela jogou a caixa de joias na minha cabeça. Eu a peguei, levei para o meu quarto, tranquei a porta e deixei ela berrar no corredor por 20 minutos antes de finalmente desistir e voltar a empacotar. No último dia deles, eu observei da varanda enquanto carregavam as caixas para um caminhão alugado. A casa já parecia mais leve, como se estivesse respirando pela primeira vez em anos, como se a presença da minha mãe estivesse voltando a infiltrar-se nas paredes agora que a energia cinza da Linda estava sendo levada embora em caixas de papelão. Meu pai parou na porta antes de sair. O rosto dele estava abatido, ele tinha envelhecido 10 anos em 30 dias.
Sinto muito, ele disse. Sua mãe merecia algo melhor. Você merecia algo melhor. Eu sei que desculpa não conserta nada, mas eu precisava dizer. Eu disse. Eles foram embora. Eu voltei para dentro e comecei a trabalhar imediatamente. Não havia tempo para processar, não havia tempo para ficar sentindo. Havia trabalho a fazer. O quarto principal foi o primeiro. A tinta cinza da Linda deu lugar a um creme quente que fazia o cômodo parecer 2 vezes mais claro. Pendurei as cortinas favoritas da minha mãe, aquelas que eu tinha escondido no sótão na semana depois do funeral, quando vi Linda cobiçando elas. Busquei a roupa de cama dela em um depósito que meu pai tinha alugado no centro e trouxe tudo de volta, as colchas, as almofadas, a manta que a avó dela tinha feito. A sala de estar veio em seguida, um verde sálvia suave, a cor favorita da minha mãe, a cor que ela sempre quis pintar ali, mas que meu pai tinha vetado. Pendurei a arte dela de volta nas paredes, as aquarelas do oceano da nossa viagem, as flores prensadas em molduras delicadas. As fotos da família que Linda tinha colocado em caixas voltaram para a lareira. Encontrei o piano da minha mãe na casa da tia Christine. Ela tinha pedido para guardá-lo antes que meu pai pudesse vendê-lo. Contratei carregadores para trazê-lo de volta para casa. Ele ficou perfeito no canto perto da janela, exatamente onde sempre esteve. A cozinha foi o que mais demorou. Tinta amarela amanteigada, novas ferragens nos armários e os pratos da minha mãe, a porcelana da avó dela que Linda tinha vendido. Eu os rastreei em 3 lojas de consignação diferentes pela cidade, passei fins de semana dirigindo até antiquários e vendas de espólio, liguei para todas as lojas de usados num raio de 50 milhas. Levou 2 meses e custou a maior parte das minhas economias da livraria, mas eu recuperei absolutamente todas as peças, cada prato, cada tigela, cada travessa, tudo de volta ao lugar onde sempre pertenceu. Enquanto eu restaurava a casa, a tia Cristina apareceu com uma caixa de documentos. Rebecca me nomeou executora do patrimônio dela depois que você completasse 18 anos, ela explicou, espalhando os papéis pela mesa da cozinha. Há mais contas, mais bens do que o Foster te contou. Ela queria que você os recebesse em etapas para aprender a administrar dinheiro aos poucos. Como assim mais? Acontece que minha mãe vinha de uma família com dinheiro antigo, o patrimônio da avó dela era substancial, havia propriedades em 2 estados que estavam na família via gerações, contas de investimento, um fundo fiduciário, tudo mantido completamente separado do casamento, tudo escondido do meu pai, tudo protegido. Por que ela não usou nada disso quando estava doente? Eu perguntei. Se ela tivesse revelado esses bens, seu pai teria reivindicado tudo no processo de divórcio, leis de comunhão de bens, ela teria que dividir tudo, desse jeito tudo ficou com você, limpo, legal, intocável. Sua mãe foi a pessoa mais inteligente que eu já conheci. A casa foi apenas o começo. Havia imóveis para aluguel gerando renda mensal, ações e títulos, um fundo universitário que ela tinha criado quando eu nasci e que meu pai nunca soube que existia, propriedade gerando renda passiva, uma base financeira que me sustentaria pelo resto da vida se eu fosse inteligente com isso. Eu me matriculei em uma faculdade comunitária e continuei trabalhando na livraria. Minha gerente, Ellen, era uma mulher na casa dos 60 anos que conhecia minha mãe do bairro, ela tinha ido ao funeral e levado comida naquelas primeiras semanas terríveis. Sua mãe costumava vir aqui toda semana, ele me contou um dia enquanto reorganizávamos as prateleiras, sempre comprava livros sobre negócios, finanças, investimentos imobiliários, dizia que estava planejando o futuro, acho que ela se referia a você. Vou me aposentar no próximo ano, ela disse alguns meses depois, tenho pensado em vender a loja em vez de fechá-la, você se interessaria? Foster ajudou a estruturar a compra como um empréstimo com parcelas administráveis. Usei algumas das contas menores da minha mãe como entrada. Ellen me ensinou tudo ao longo do ano seguinte, gestão de estoque, relacionamento com fornecedores, as peculiaridades do bairro, os clientes habituais que compravam ali havia décadas, os ritmos do negócio, os padrões sazonais, tudo o que ela tinha aprendido em 30 anos administrando o lugar. A venda foi concluída em abril, um ano depois do meu aniversário de 18 anos. Ellen me entregou as chaves com lágrimas nos olhos. Faça deste lugar algo especial, ela disse, sua mãe ficaria orgulhosa. Eu renomeei a loja para Livraria Rebecca. Em uma semana mandei fazer uma nova placa, pintei o interior com cores quentes e acolhedoras, criei uma seção infantil cheia de livros diversos e cantinhos confortáveis para leitura com puffs e iluminação suave. Adicionei um balcão de café no canto, contratei 2 funcionários de meio período, comecei a organizar eventos com autores e clubes do livro nas noites de semana. O negócio decolou imediatamente. Pessoas que conheciam minha mãe apareciam para compartilhar memórias e se tornavam clientes frequentes. A notícia se espalhou rápido pelo bairro. A filha de Rebecca Callahan havia reaberto a antiga livraria e a batizado com o nome da mãe. As pessoas vinham primeiro por curiosidade e continuavam voltando porque o lugar parecia acolhedor, parecia que alguém realmente se importava. Exibi os livros favoritos dela na vitrine, criei uma prateleira chamada Escolhas da Rebecca com todos os títulos que ela amava, coloquei uma pequena placa sob a foto dela explicando quem ela foi e o que significava para mim.
6 meses após o despejo, meu pai ligou. Linda e eu estamos nos separando, ele disse, a voz soava vazia, ela está voltando para o leste para ficar com a família, eu queria que você soubesse, tudo bem. Não espero perdão, mas se algum dia você quiser conversar, eu estou aqui, não vou a lugar nenhum. Eu desliguei. 1 ano depois ele ligou novamente, com um tom diferente, mais baixo, algo tinha mudado. Eu vendi o negócio e devolvi cada centavo que tirei das contas da sua mãe, mais juros, o Foster tem todos os registros, cada centavo documentado e transferido. Por que agora? Porque eu estou morrendo. Câncer de pâncreas, 6 meses, talvez menos, os médicos descobriram tarde demais, não há nada que possam fazer. Eu me encontrei com ele em uma lanchonete, ele estava péssimo, magro, amarelado e velho, como se tivesse envelhecido 20 anos em 12 meses. Conversamos por 1 hora, ele me falou da minha mãe, dos primeiros anos deles quando as coisas eram boas, de como o medo e a fraqueza o transformaram em alguém que ele não reconhecia. Eu não vou dizer que te perdoo, eu disse, eu não perdoo, mas também não te odeio. Isso é mais do que eu mereço. Ele morreu 2 meses depois. Linda não foi ao funeral, nem sequer enviou flores. Éramos apenas eu, Christine, Foster e alguns antigos colegas do meu pai que mal se lembravam mais dele. Depois, Foster me chamou de lado no estacionamento. Ele deixou para você cerca de $40.000 depois da venda do negócio e do pagamento das dívidas. O que você quer que seja feito com isso? Doe tudo para uma instituição de pesquisa sobre câncer em nome da minha mãe, cada centavo. Enquanto eu organizava os pertences pessoais do meu pai no apartamento dele, encontrei uma caixa de cartas que ele tinha escrito para minha mãe, mas nunca enviado, cartas de depois do diagnóstico dela sobre o medo dele, a culpa dele. Eu as li uma vez, elas explicavam algumas coisas, não justificavam nada, apenas explicavam. Coloquei-as em uma gaveta e nunca mais olhei. No mês passado recebi uma mensagem da Linda pelas redes sociais, longa e confusa, cheia de desculpas e pedidos de perdão. Ela queria encerramento, queria explicar o lado dela, como tinha se apaixonado por um homem quebrado, como tudo tinha ficado complicado. Eu apaguei sem responder e bloqueei a conta dela. Algumas pessoas não merecem encerramento, algumas portas permanecem fechadas. Tenho 21 anos agora, administrando a livraria Rebecca em tempo integral enquanto concluo meu curso de negócios online. A loja está prosperando, fiz parcerias com escolas locais para programas de alfabetização e comecei a organizar oficinas de escrita, adicionei uma seção de livros usados que se tornou popular entre estudantes universitários. Eu moro na casa da minha mãe, a que sempre foi destinada a ser minha, totalmente restaurada agora, cada cômodo exatamente como ela teria querido. As propriedades para aluguel geram renda estável, os investimentos crescem silenciosamente. Eu vivo confortavelmente. Ainda trabalho em tempo integral porque amo o que faço, não porque preciso. 2 semanas atrás eu estava repondo prateleiras quando uma mulher entrou, na casa dos 40 anos, energia nervosa, roupas profissionais. Ela passou 20 minutos andando pela loja antes de se aproximar do balcão. Você é a Mia, filha da Rebecca. Sim. Eu trabalhei com seu pai anos atrás, antes da Linda, na primeira empresa dele. Eu só queria dizer, sua mãe entrou no escritório uma vez para surpreender seu pai no almoço. Ela viu algo que não deveria ter visto. Eu sempre me perguntei se ela sabia, se era por isso que parecia tão triste no final. Ela sabia, eu disse, sabia de tudo. A mulher assentiu lentamente. Fico feliz que você tenha ficado com a casa, fico feliz que você tenha este lugar. Ela parou na porta. Sua mãe era a pessoa mais inteligente em qualquer sala em que entrava, todo mundo dizia isso, parece que você herdou isso. Ela foi embora. Eu voltei a repor as prateleiras, apenas mais um dia. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em se inscrever, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.